Pessoal, um bom dia a todos. Estou realizando esse vídeo com o objetivo de trazer algumas orientações sobre a reforma trabalhista, tá certo? Orientações para as empresas que fazem parte aqui do nosso escritório, e bem como o Sinregás, tá certo? Na qual gostaria de mandar um abraço ao presidente e agradecer pela confiança. E esse vídeo tem como objetivo tentar trazer alguns aclaramentos sobre a reforma trabalhista e tratar de alguns assuntos importantes. Tá certo? Sabemos que houve grandes alterações tanto no direito material como no direito processual, mas farei alguns vídeos de forma objetiva, de forma clara, de forma direta, nessas principais mudanças e do que se esperar e de como será aplicado o direito a partir da vigência dessas alterações, que ocorrerá a partir do dia 11 de novembro de 2017, tá certo? Então, nesse vídeo de hoje, vou trazer algumas orientações a respeito da inclusão da nova modalidade de rescisão do contrato de trabalho, que é a figura do distrato, tá certo? Na nossa CLT atual, que ainda está em vigor, porque as alterações só vão entrar em vigência a partir de novembro, nós temos que, a partir do capítulo 5 do artigo 477 da CLT, que trata das formas de rescisões e traz alguns esclarecimentos e algumas normas a serem seguidas. É sabido já que nós temos as seguintes formas de rescisões atualmente, que é a demissão por pedida do empregado, ou seja, o empregado ele pede demissão, tá certo? Nós temos a demissão sem justa causa, a demissão por justa causa, a rescisão indireta e a rescisão por culpa recíproca, tá certo? Só fazendo um breve levantamento e esclarecimento, no pedido de demissão do empregado, o contrato é rescindido e ele tem direito a saldo de salário, férias vencidas se houver, férias proporcionais, mais o 13º proporcional. Na demissão sem justa causa, que é quando o empregador não necessita mais dos serviços do funcionário e o demite e rescinde o contrato de trabalho, ele terá direito o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, terá direito às férias vencidas se houver, férias proporcionais, 13º proporcional, a liberação do FGTS com a multa de 40% e a habilitação no seguro-desemprego, a depender do tempo de serviço prestado, tá certo? A outra modalidade de rescisão, a terceira, é a demissão por justa causa, que é prevista no artigo 482 da CLT, que é quando o empregado ele comete alguma infração, alguma das infrações previstas no artigo 482 e que ensejam o empregador motivos suficientes para rescindir o contrato por culpa exclusiva do empregado. Neste caso, ele só terá direito ao saldo de salário e férias vencidas se houver, tá certo? A outra modalidade é a quarta, que é a demissão, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é prevista no artigo 483 da CLT. Nessa modalidade de rescisão, o empregador é que comete algum ato ou pratica alguma atitude que viola os direitos do trabalhador. Direito esse também previsto no artigo 483 da CLT. As hipóteses lá que motivam ou que são suficientes para ensejar essa rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, é uma rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado, mas em virtude de ato praticado pelo empregador. Nessa modalidade de rescisão, o empregado receberá as mesmas verbas como se tivesse sido demitido sem justa causa, ou seja, terá direito a aviso prévio, indenizado, terá direito a saldo de salário, férias vencidas se houver, férias proporcionais, 13º, FGTS mais a multa e habilitação no seguro-desemprego dependendo do tempo de contrato de trabalho, tá certo? A quinta modalidade, que não é muito comum nós verificarmos a sua ocorrência na prática, que é a rescisão por culpa recíproca, que é prevista no artigo 484 da CLT, que prevê: havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador por metade, ou seja, rescindido o contrato e as verbas que o empregado deveria ter direito por ser uma rescisão injustificada, essas verbas é reduzida a metade, porque há a violação tanto por parte do empregado como do empregador. É reconhecida uma culpa recíproca, então ele tem direito às verbas rescisórias de uma rescisão sem justa causa, mas essas verbas serão reduzidas à metade, justamente por haver uma culpa recíproca no momento da rescisão.
A reforma trabalhista, até aí tudo bem, aí já é como é aplicado hoje no dia a dia. Mas a reforma trabalhista trouxe algumas inovações a respeito da rescisão do contrato de trabalho. Além da previsão do distrato, que eu falarei mais adiante, nós temos as seguintes inovações que passarão a vigorar a partir do dia 11 de novembro de 2017, que é a revogação do parágrafo 1º do artigo 477. O que é que previu o artigo 477, parágrafo 1º? Dizia que aqueles empregados que possuem mais de um ano de contrato de trabalho, para que pudesse ser rescindido seu contrato de trabalho, deveria a entidade sindical homologar essa rescisão. Ou seja, era prevista a atuação do sindicato no momento da rescisão. Essa previsão foi revogada, ou seja, com a inovação trabalhista, houve um enfraquecimento da atuação do sindicato neste momento da rescisão, que prevê que não é mais necessário a homologação do sindicato para a rescisão dos contratos de trabalho que tem uma duração superior a um ano, tá certo? Essa é uma das alterações. Outra alteração diz respeito ao prazo para pagamento das verbas rescisórias. Atualmente, na CLT, antes da alteração, era previsto 2 prazos. O prazo, no caso do aviso prévio, ser trabalhado, ou seja, o empregador teria até o próximo dia útil imediato, ao último dia de trabalho, para pagar a rescisão. Se for um aviso prévio indenizado, o empregador teria o prazo de 10 dias para fazer essa quitação. Na inovação trabalhista trazida pela reforma, foi prevista agora a existência de um prazo único, ou seja, o parágrafo 6º do artigo 477 prevê que a entrega ao empregado de documento que comprove a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato, ou seja, ele unificou os prazos. Ele não traz mais essa diferenciação entre o aviso prévio trabalhado ou indenizado, ele traz o prazo único, que é de 10 dias contado a partir do término do contrato de trabalho, tá certo? E por fim, vamos falar um pouco do distrato, que é uma figura nova que possibilita a rescisão do contrato de trabalho, que está previsto no artigo 484-A, que passará a vigorar a partir de novembro, com a seguinte redação: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1, pela metade, o aviso prévio se indenizado e a indenização sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço e na integralidade em relação às demais verbas. Ou seja, havendo acordo sobre a rescisão do contrato de trabalho entre empregado e empregador, serão devidas as seguintes verbas, na sua integralidade: saldo de salário normal, férias vencidas se houver, férias proporcionais, 13º, até aí nenhuma mudança, mas há uma redução. O empregador, se der o aviso prévio indenizado, só deverá pagar a metade do valor devido, e bem como em relação ao FGTS e à multa especificamente, há também uma redução. Ele só é obrigado a pagar 20%, não mais 40%, ou seja, ele liberará o FGTS com o pagamento da multa de 20%. Há essa redução da metade, tanto do aviso prévio quanto da multa rescisória do FGTS, tá certo? Em relação ao FGTS, é oportuno esclarecer também que nessa modalidade de rescisão do distrato, o empregado só poderá fazer o levantamento de até 80% do valor que tem depositado, ou seja, ele não vai poder levantar os 100% do valor, estará limitado a 80%, e também ele não terá direito a se habilitar no seguro-desemprego, tá certo? Então, o que mais importante dessa orientação de hoje é a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho através do distrato. Fez rescisão através do distrato, que é com um acordo empregado e empregador, será devido aviso prévio pela metade e a multa do FGTS também pela metade, tá certo? As demais verbas serão pagas na sua integralidade. Lembrando que o empregado só poderá levantar até 80% do valor vinculado à sua conta do FGTS e também não poderá se habilitar no seguro-desemprego. Essa situação veio coibir que, infelizmente, na prática era comum ocorrer algumas simulações no momento da demissão. O empregado queria rescindir o contrato de trabalho, mas não quer pedir demissão para não perder todos os seus direitos, então ele fazia um acordo com o empregador.
Ele diz assim, então, ó, você paga minhas verbas, libera meu FGTS, mas eu devo, perdão, mas eu devolvo a multa de 40%, entendeu? Então, o distrato veio para tentar acabar com essa situação, ou seja, havendo acordo entre as partes, pode ser feita rescisão seguindo esses critérios, tá certo? Esse é o primeiro vídeo, tá certo? Eu lançarei e enviarei outros vídeos tratando de outros temas relevantes que vão entrar em vigor a partir de novembro por causa da reforma trabalhista, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí com as orientações.